Hoje se inicia uma nova era no Cruzeiro. Abre-se a janela de transferências e chega de fato ao fim uma era conhecida como Era Ronaldo. Hoje, de fato, chega o final, né, daquela era da gestão de futebol do Ronaldo Fenômeno. Por quê? Há um tempo atrás, essa mesma gestão trouxe à tona algumas formas de trabalhar que, que deixou meio que assustado, né? Principalmente a mídia mineira, a mídia do eixo nem tanto, né? Porque eles não acompanham muito de muito perto o que acontece dentro do Cruzeiro. E isso, obviamente, traria consigo algumas rejeições. Essas rejeições, uma vez transpostas ou colocadas pela mídia responsável pela informação, faria com que o torcedor do Cruzeiro, ou parte da torcida do Cruzeiro, se sentisse um tanto incomodada com a maneira de gerir a instituição, totalmente nova para todo mundo, com cortes de gastos, com cortes de gastos, com cortes de contingente de funcionários, com diminuição de folha salarial de forma assustadora, com uma forma mais silenciosa de trabalhar, não fazendo com que a mídia tivesse acesso ao interior da Toca da Raposa, vamos dizer assim, e principalmente um acesso altamente restrito daquele que é o grande nome da instituição. Hoje, interessante, eu ouvi o Bruno Galante, que é o setorista do Atlético, o setorista do rival, lá no jornal O Tempo, e ele trouxe uma justificativa que me parece ter sido aceita por parte dos torcedores da instituição de lá, do porquê da não aparição dos donos da instituição. Porque eles têm outros projetos e não falou com essas palavras, os projetos prioritários, e eles entendem que tem alguém ali à frente do clube deles, para poder fazer exposição daquilo que acontece lá dentro ou não, né, da forma que entender que deve ser feito. E do lado de cá, no Cruzeiro, isso não mais o Bruno Galante falando, mas do lado de cá no Cruzeiro, quando aconteceu dessa forma, aí faltava profissionalismo, era amadorismo, era descaso, era distanciamento do torcedor e tal, para a gente poder perceber de forma bem sutil e detalhada a forma que são tratadas as duas instituições pela mídia do nosso estado. Isso é um dos principais problemas que fizeram com que boa parte do torcedor, até aquele mais consciente, aquele um pouco mais consciente, se virasse contra a gestão que há pouco tempo atrás, há poucos dias atrás, tinha tirado o Cruzeiro de uma situação extremamente complicada e colocado o Cruzeiro novamente no cenário, e não apenas no cenário nacional, agora a gente fala do cenário internacional. Tamanha a grandeza do nome do novo mandatário da instituição naquela oportunidade. E o Ronaldo veio traçando uma estratégia, costurando uma estratégia impopular a ponto de ouvir-se o termo de a torcida não está mais junto com o clube porque houve uma ruptura. Só que na realidade essa ruptura foi causada por alguma forma de interpretação, né? Por nossa parte, que somos responsáveis pela informação, porque estava mais difícil de apurar, estava difícil de conversar, e eu não sou contra esse tipo de cobrança, né? Eu acho que o diretor de futebol, o gestor da instituição, o dono, precisa aparecer, precisa dar entrevistas, precisa se posicionar nos momentos de dificuldade, principalmente, porque fica muito fácil aparecer apenas na hora das vitórias. Fim. Hoje abre a janela e chega de fato o final da gestão Ronaldo. Esta proposta de vídeo, de conteúdo que eu estou levando até vocês aqui, ela foi traga por um fã da Cláudio Silva TV chamado Pablo Vinícius. Mandou essa sugestão lá no Instagram e a gente resolveu falar um pouquinho sobre essa virada de chave de fato, que agora acontece de fato, não apenas com investimento, com aporte, com contratações, não. Agora, de fato, sai do institucional e vai para o campo, vai para a jogabilidade.
A montagem deste elenco no começo da temporada trouxe inúmeras desconfianças e desconfianças essas válidas, porque na maioria dos nomes eram nomes desconhecidos, oportunidades de mercado, como era uma palavra, um termo muito usado pela gestão do Ronaldo, e essas oportunidades de mercado nem sempre agrada ao torcedor. O torcedor gosta do investimento. Isso é um fato. Isso não vai mudar. Isso é em toda a instituição. Se não há investimento, não tem retorno. Isso é um fato. Mas o investimento da gestão anterior, ela era mais voltada para o institucional. Pagamento de dívidas, corte de gastos, diminuição de contingente de funcionários e por aí vai. Nem tudo são acertos. Todo mundo sabe disso. O torcedor mais consciente, ele entendia que aquela forma de gestão era extremamente necessária devido o buraco que o Cruzeiro se enfiou justamente por cabines de emprego, por favores, por amizades, por não tô nem aí, vou fazer aqui o próximo que resolva. E o Ronaldo veio quebrando tudo isso, o torcedor, repito, o mais consciente tinha essa compreensão, mas também existe aquele que é imediatista, resultadista. Eu não estou aqui dizendo que um torcedor é melhor que o outro. Eu estou falando da importância de um e de outro. Correto? Todos eles têm a sua importância. O resultadista, ele vai cobrar por resultado, o jogador vai se sentir pressionado. O imediatista vai querer um investimento em cima do momento e não tem muita conversa, então ele vai pressionar o diretor de futebol ou o departamento do futebol e por aí vai. E aquele que é mais consciente vai conseguir ou tentar pelo menos entender o porquê que o resultado não está vindo, o porquê que a direção não está contratando, o porquê disso, o porquê daquilo outro. Todos eles são importantes e absolutamente necessários, correto? Então isso aqui não é uma crítica para nenhum perfil de torcedor, porque todos são necessários, repito. Qual que é o balanço geral da gestão de futebol do Cruzeiro, mesmo com toda a sua impopularidade? Na minha avaliação, extremamente positivo. Mas como assim extremamente positivo se o Cruzeiro em 2023 brigou para não cair até nas últimas 4, 5 rodadas? Bom, quer dizer, eu acho que nem chegou tudo isso, né? Eu acho que 3 rodadas o Cruzeiro ainda brigava para se permanecer, para se manter. Porque o projeto que foi colocado foi entregue. O Cruzeiro permanecer na primeira divisão e conseguir uma vaga para um torneio continental. E qual que era o projeto para o ano de 2024? Chegar às oitavas de final da Copa do Brasil. Fracassou. Saiu na primeira fase para a equipe do Souza. Chegar nas oitavas de final da Copa Sul-Americana, classificando em primeiro no grupo. Conseguiu aos trancos e barrancos. Conseguiu. E terminar o Campeonato Brasileiro na primeira parte da tabela de classificação. Aí. Mas o time não era necessário, segundo a colocação de alguns. Então, por isso, eu entendo que foi extremamente positiva a gestão esportiva dentro do projeto que foi traçado até o presente momento. O Cruzeiro hoje tem um time que enche os olhos de todo o Brasil. Aí entra o que me dá embasamento e segurança para poder entender exatamente da forma que eu entendo que está sendo feito de forma positiva, que foi feito de forma positiva aquilo que foi implantado na gestão de futebol, embora não tenha nenhuma popularidade. O mesmo time que foi montado lá atrás e que tinha desconfiança de todos, hoje é o time que ocupa a 6ª posição na tabela de classificação, com 26 pontos, e 5 pontos apenas atrás do líder, 16ª rodada, e o Cruzeiro tendo um jogo a menos. Com um elenco de 12 milhões na folha salarial, uma distância de mais da metade, 1/3 dos 2 clubes de maior investimento do país hoje, que é o Palmeiras e o Flamengo. Então, e 4 pontos apenas atrás do Palmeiras e 5 pontos atrás do Flamengo, e fazendo um jogo vistoso, um jogo consistente, sólido, intenso, dinâmico e principalmente a palavra que era usada o tempo todo, competitivo. É um time extremamente competitivo. Houve vários equívocos e erros na parte do futebol, na gestão de futebol do Cruzeiro. E um dos principais erros foram as trocas, as trocas corriqueiras de treinadores. A imagem do Ronaldo foi extremamente positiva, por exemplo, para trazer o Matheus Pereira para o Cruzeiro por empréstimo e principalmente para a aquisição desse jogador e a diminuição dos valores.
né? Foi um trabalho do departamento de futebol, utilizando da imagem do Ronaldo, que fez uma viagem até lá na Arábia Saudita, todos vocês lembram da história, e a coisa foi fechada ali e não agora. Correto? A mão do Ronaldo na montagem da equipe passa muito por essa referência técnica conhecida como Matheus Pereira, que hoje, nada mais nada menos, é o principal jogador do Campeonato Brasileiro, sendo cotado para vestir a camisa da Seleção Brasileira a partir das próximas convocações. Matheus Pereira. Isso me dá embasamento para que eu tenha convicção do que eu estou falando. O Gabriel Veron, um camarada que veio com uma expectativa legal, de recuperar o seu bom futebol, ainda não recuperou o bom futebol, mas já está fazendo seus golzinhos e tendo uma consistência, dando uma consistência no ataque do Cruzeiro, com participações importantes, né? Outros nomes, como o Arthur Gomes, que fora contratado também na temporada passada, e agora, já caminhando, olhando para frente, o Cruzeiro tem, como eu já disse, um time sólido, um time que enche os olhos de todos e que ainda não tem nenhum dos reforços. Hoje termina a gestão até onde pôde colocar a mão o Ronaldo Fenômeno juntamente com a sua equipe. Através da sua influência, o ponto principal, o ponto técnico principal, o jogador que chega com a responsabilidade de vestir a camisa de número 10 do Cruzeiro, levar o Cruzeiro às conquistas e a alcançar números que são colocados internamente, e o Matheus Pereira faz isso com uma excelência muito grande. Todo o time foi montado de forma que não gastasse muito dinheiro, várias oportunidades de mercado, e o que incomodava muito o torcedor, e eu não tiro a razão dele, o torcedor ficava muito incomodado por trazer jogador apenas que não tinham valores aquisitivos altos, não tinha que comprar ninguém, trazia por empréstimo com opção de compra e jogadores que não estavam tão bem colocados no mercado, mas esses jogadores hoje estão dando conta do recado aqui dentro do Cruzeiro. Então eu particularmente, avalio de forma muito positiva a gestão de futebol do Ronaldo, embora essa mesma gestão não trazia consigo muita empatia, não trazia popularidade, não fazia questão de ser amigo de ninguém. O repórter X, o repórter Y, o meio de comunicação X ou Y, para eles pouco importavam. O que eles queriam é fazer um bom trabalho, é fazer com que o Cruzeiro institucionalmente voltasse a ser grande, porque era uma merda, fazer o Cruzeiro dentro de campo voltar a ser respeitado e principalmente voltar a ter nome e credibilidade no mercado. Isso essa gestão conseguiu. Tinha-se o projeto de fazer da forma que o Pedrinho está fazendo agora, sim. Mas quando que seria feito isso? Aí ninguém sabe dizer. O Pedrinho chega, compra o Cruzeiro na mão do Ronaldo e agora faz com que o Cruzeiro alcance novos patamares, novos ares, de uma forma um pouco mais acelerada. Um pouco não, né? De uma hora para outra, com 20 dias, com 17 dias, o Cruzeiro gastou 180 milhões de reais, todas essas em contratações, e essas contratações ainda não estrearam. O Cruzeiro está na parte de cima da tabela, brigando ali pelo G4, mesmo sem esses grandes nomes, que são grandes nomes. Resta saber se esses grandes nomes irão corresponder às expectativas e fazer com que o Cruzeiro alcance uma briga um tanto maior neste mesmo cenário. Que briga é essa? A briga pelo título. Porque se os jogadores que o Cruzeiro contratou agora, nessa nova gestão, que também está fazendo um trabalho excelente, se conseguirem chegar e jogar futebol, pode ter certeza que o Cruzeiro não fica devendo nada a âmbito técnico para nenhuma das instituições. O segundo e último grande trunfo da gestão do Ronaldo foi fazer uma correção de rota e trazer de volta o Fernando Seabra para que ele pudesse tomar frente deste projeto e fazer com que o time, com peças limitadas, entregasse o futebol que vem entregando hoje, não apenas para o torcedor do Cruzeiro ficar feliz, mas para também encher os olhos daqueles que não acreditavam que a coisa poderia caminhar. Lógico que se continua com esse elenco até o final da temporada, não, o Cruzeiro não se sustentaria na parte de cima da tabela. Mas uma coisa é fato, na primeira página ele ia terminar e mais um ano seria coroado com quase todas as conquistas alcançadas pela gestão do Ronaldo. Porque lá atrás nós tivemos uma eliminação vexatória do time do Cruzeiro na Copa do Brasil para a equipe do Souza. Agora, as outras pontas de projetos que foram traçadas para o ano de 2024, todas elas foram alcançadas com grande êxito. Primeiro lugar na Sul-Americana do seu grupo, aos trancos e barrancos, mas chegou e está jogando agora um futebol extremamente competitivo, não só isso, vistoso, com muita capacidade tática, um futebol que enche os olhos mesmo com as suas limitações, e brigando na primeira parte da tabela de classificação do Campeonato Brasileiro.
Este é o Cruzeiro, que agora dá um salto muito diferente. E que pode sim, com chances reais, de chegar, brigar, olhando de igual para igual, com qualquer adversário, com qualquer folha de pagamento no Campeonato Brasileiro da Primeira Divisão 2024.